Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre imagens. As imagens, elas têm uma leitura possível de ser feita ou várias leituras possíveis de ser feitas. E aqui a gente vai começar a propor um leque de leitura de imagens diferentes que vão nos ajudar à leitura dos escritos místicos. É claro que nós vamos ouvir um pouco desses escritos para que a gente compreenda também a partir do ouvido, a partir dessa maneira de capturar a mensagem, as imagens que estão sendo apresentadas ali. Como foi dito na aula passada, quando eu falei sobre o neutro, não há uma necessidade aqui de determinar uma forma padrão. Pelo contrário, a gente está fugindo dela para apresentar exatamente uma multiplicidade de caminhos. Então, essa relação com as imagens, primeiro nós precisamos entender que a leitura das imagens se faz quase sempre numa perspectiva institucional. Há uma certa regra sobre o que as imagens significam, sobre o que é que elas traduzem, e normalmente nós vamos aceitando essa regra. E por isso a gente também estranha quando a leitura das imagens quebra essa normativa, quando a leitura das imagens propõe uma outra perspectiva. Quero que vocês escutem esse poema e façam também a leitura de vocês. Eu dormia, mas meu coração velava, e eu vi o meu amado que batia. Abre, minha irmã, minha amada, pomba minha sem defeito. Tenho a cabeça molhada, meus cabelos gotejam orvalho. Já despi a túnica e vou vesti-la de novo? Já lavei meus pés e os sujarei de novo? Meu amado põe a mão pela fenda da porta, as entranhas minhas estremecem, minha alma ouvindo se esvai. Ponho-me de pé para abrir ao meu amado. Minhas mãos gotejam mirra, meus dedos são mirra escorrendo na maçaneta da fechadura. Bem, como vocês puderam ouvir, o poema está aberto, a obra de arte ela está aberta, e essa percepção que eu estou defendendo aqui, de uma leitura que se aproxima desejo, corpo, espiritualidade, ela vai se chocar com uma relação oficial. Essas obras são lidas dentro de uma perspectiva alegórica. Por exemplo, quando a gente fala do Cântico dos Cânticos, que ele está falando ali do amor entre um homem e uma mulher, a leitura oficial feita pela igreja, por exemplo, é quase sempre como se fosse o amor de Jesus pelos fiéis ou de Jesus pela igreja. Então, isso foi uma leitura que foi se oficializando e que a gente começa a ler a obra a partir dessa perspectiva institucional. Mas a gente pode ler ela relegando essa perspectiva, deixando de lado essa perspectiva e procurando mergulhar no que a própria palavra propõe para a gente. Vamos ouvir mais um trechinho dessa obra. Arrasta-me contigo, corramos. Leva-me, ó Rei, aos teus aposentos e exultemos. Alegremo-nos em ti. Mais que ao vinho, celebremos teus amores. Com razão, se enamoram de ti. É um caminho onde o corpus se deita, o corpus poético e também o corpo físico se deita para construir essa cama predileta, onde você repousa com mais tranquilidade, com mais amorosidade, com mais intimidade. A gente pode dormir em diversos leitos, mas tem um leito que é nosso. Então, essas palavras mesmo que eu acabei de dizer para vocês, elas carregam uma imagem pura,
mas também uma imagem de uma intenção amorosa. Dormir sobre os vários leitos, ele pode significar dormir sobre várias camas físicas, mas ele pode significar também dormir com várias pessoas diferentes. Então, a leitura de imagens ela vai se abrindo, onde o desejo vai sendo aceito. E a gente vai adjetivando a pessoa amada, a gente vai adjetivando a própria relação amorosa. O adjetivo era uma também das cintilações que Barthes defendia. O adjetivo, o silêncio são algumas dessas cintilações que estão em confronto com a regra, que estão em confronto com a normativa. Essa leitura de imagem a partir dessas perspectivas, ela vai questionar os valores que são passados corriqueiramente. Então, você aceita determinadas coisas como certas, porque é isso que te é dito constantemente, que o certo é esse caminho, que é por aqui, por aqui, por aqui. Então, a imagem começa agora a cintilar de outra forma, né? Lembra que a gente falou anteriormente, são pequenos flashes que estão aparecendo aqui e ali nessa tela. E esses pequenos flashes começam a questionar a nossa certeza. Além dessa relação imagética, entra também muito fortemente na construção da palavra, da poesia mística e erótica, uma relação ritual que vai se desenvolver quase como um fluir de coisas ou uma dança em torno do desejo, em torno da pessoa desejada, do ser desejado. Vamos ouvir um pouquinho de um poema de Rumi. Viemos girando do nada, espalhando estrelas como pó. As estrelas puseram-se em círculo, e nós no centro dançamos com elas. Como a pedra do moinho em torno de Deus, gira a roda do céu. Segura um raio dessa roda e terás a mão decepada. Girando e girando, essa roda dissolve todo e qualquer apego. Não estivesse apaixonada, ela mesma gritaria: basta. Até quando há de seguir esse giro? Cada átomo gira desnorteado. Mendigos circulam entre as mesas, cães rondam um pedaço de carne. O amante gira em torno do seu próprio coração. Envergonhado ante tanta beleza, giro ao redor de minha vergonha. Ouve a música do samba. Vem unir-te ao som dos tambores. Aqui celebramos. Somos todos a verdade. Em êxtase estamos. Embriagados sim, mas de um vinho que não se colhe na videira. O que quer que pensem de nós, em nada parecerá com o que somos. Giramos e giramos em êxtase. Esta é a noite do samba. Ah, luz agora! Luz! Luz, eis o amor verdadeiro que diz à mente adeus. Este é o dia do adeus. Adeus, adeus. Todo coração que arde nesta noite é amigo da música. Ardendo por teus lábios, meu coração transborda de minha boca. Silêncio. És feito de pensamento, afeto e paixão. O que resta é nada além de carne e ossos. Porque nos falam de templos do coração, de atos piedosos? Somos o caçador e a caça, outono e primavera, noite e dia, o visível e o invisível. Somos o tesouro do espírito, somos a alma do mundo, livres do peso que vergasta o corpo. Prisioneiros não somos, do tempo nem do espaço, nem mesmo da terra que pisamos. No amor fomos gerados, e no amor nasceremos. Vocês percebem que a apresentação do amor nesses poemas é uma apresentação não hierárquica.
né? O amor, ele se expande e se derrama sem necessariamente montar uma hierarquia, um padrão de valorização de certo, de errado. Esse padrão que, por exemplo, quando a gente usa uns termos de amor fraternal, erótico, o amor ágape, né, que vem da divisão grega, ela mal consegue esconder uma tentativa de hierarquizar o amor, de colocá-lo em caixinhas específicas. E aqui a coisa começa a se misturar. Há uma espécie de rompimento daquelas fronteiras, há um transitar entre elas, entre um terreno e outro, e também as complicações que vêm com esse transitar, com essas relações. As relações amorosas, as relações de amigo, esse jogo de regras começa a ficar um pouco mais complicado. O amor estabelece suas regras e nós vamos tentando, às vezes, driblar essas regras. Os místicos, eles vão também procurar na sua relação, né, poética, driblar essa regra e se equilibrar entre aquilo que já é determinado e aquilo que o desejo impõe. Vocês percebem que esse rompimento, ele não se dá a partir do nada. Você rompe com algo pré-existente, algo que veio antes. Então, a partir de um desejo, de uma movimentação, de uma força, você vai romper com isso aqui para alcançar um outro lugar. É o desejo do místico e ele vai fazer isso através da poesia. A gente vai ouvir mais um poema, né, onde a gente vai perceber um pouco dessa relação do rompimento e dessa plenitude de desejos. Inclusive, numa perspectiva já do próprio desejo da morte como um portal para alcançar a pessoa amada. Vivo sem em mim viver, e tão alta vida espero, que morro de não morrer. Vivo já fora de mim, desde que o morro de amor, porque vivo no Senhor, que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro de não morrer. Esta divina prisão do amor em que eu vivo fez a Deus ser meu cativo e livre meu coração. E causa em mim tal paixão, ser eu de Deus a prisão, que morro de não morrer. Ai, que longa é esta vida, que duros estes desterros, este cárcere, estes ferros onde a alma está metida. Só de esperar a saída me causa dor tão sentida, que morro de não morrer. Então nós voltamos agora, depois que a gente falou um pouquinho também sobre essa relação com a morte e o amor, sobre como esse paradoxo, né, tem uma conexão muito grande com o consumir. A gente, quando gosta de uma coisa, um alimento, você vai comer e o momento que você sacia a sua fome ou a sua sede é exatamente o momento que você devora completamente aquele alimento. Ele deixa de existir. Então, você se apropria completamente dele, né? Há uma morte ali para que haja essa outra relação vital. Esse encontro entre o desejar seu, o desejar do outro, ele nem sempre é um encontro tranquilo, nem sempre é um encontro sem sofrimento. A poesia vai revelar também, a poesia mística, também um pouco isso.
ela se assenta também, algumas vezes, numa relação de passividade que não é desinteressada. Às vezes a falta de interesse também revela um outro interesse. Aí, esse paradoxo ele vai se instalando dentro desse espaço passivo, ativo, querer, desejar, eu, outro, agir, não agir. Esse intercurso ele faz com que ele é uma cintilação do neutro. É uma relação entre busca e espera. E como essa relação dilacera os amantes. Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma representação, uma escultura bem bonita de Bernini. Vou colocar a imagem aqui para vocês. E essa escultura, ela revela um pouco disso, né? Ela mostra, como vocês viram, você tem um anjo atingindo a santa com uma seta, com uma flecha. É claro que a imagem é uma imagem fálica. Você percebe nos detalhes que o anjo procura segurar o manto da santa e há uma relação de prazer que ela ali se manifesta. Bernini compôs essa obra a partir de um relato que Santa Teresa fez de um êxtase que ela teve, e nesse êxtase ela era assim tratada. Um anjo vinha com uma seta e a atingia no coração.